O, o que eu dizia em dois textos que escrevi sobre a educação é que realmente há uma... E claro que isto é muito complexo, é absurdo falar em 15 minutos sobre educação, enfim, há inúmeros detalhes de que não poderei falar e, portanto, há muitos espaços vazios que, eventualmente, se houver alguma questão, podemos preenchê-los, mas vou tentar só dizer 3 ou 4 ideias mais filosóficas, se quiserem, mais gerais, e depois uma questão pragmática final. Há realmente uma tendência, uma espécie de fase de espelho, não é? E fase de eco. O Lacan e o Piaget falam muito da fase de espelho, e realmente eu acho que ainda se está nessa fase. E se pensarmos em termos de maturidade humana, digamos, estaremos nos 3 anos, por aí. Esta ideia de repetir, não é o que se ouve. Uma escola que coloca os alunos num sistema de eco, em que repete as últimas palavras ditas, ou numa situação de espelho, parece uma escola que não faz sentido. Claro que isto não estou a generalizar, a escola nem sempre é isto, mas por vezes é isto. E é nesse sentido que se fala de encher um balde, não é? Quando precisamente vemos o aluno como um balde disponível para qualquer água que possa ser lá depositada. A diferença entre ter informação e ter curiosidade é a diferença entre carregar um peso e carregar uma vontade. Com o peso excessivo e inútil, mal sairás do sítio. Com uma vontade individual, será difícil ficares quieto enquanto permaneceres vivo. Ensinar é acender um fogo, criar uma inquietação tensa, uma curiosidade. Ensinar não é passar mercadoria de um lado para o outro. Nenhum método pedagógico está ao nível do entusiasmo. O entusiasmo é da ordem do divino, ou do melhor do que pode o humano. Os métodos são da ordem das máquinas e da utilidade. A utilidade é aquilo que anda, o entusiasmo é aquilo que salta. É evidente que é difícil ensinar o entusiasmo, mas é difícil, é quase impossível ensinar entusiasmo sem entusiasmo. E isto será uma das questões pragmáticas finais sobre a questão da falta de entusiasmo, por vezes, de quem ensina. Mas realmente a diferença entre alguém estar contente com a informação que recebe ou alguém estar entusiasmado com uma espécie de indício que o faz acender a curiosidade, não é? Ligado a isto está, de alguma maneira, julgo eu, uma lógica de avaliação. Uma lógica de avaliação que parte muito da ideia de só se pode comparar o que é igual. Só se pode comparar quando fazemos as mesmas perguntas. Eu fui professor na universidade e conheço este dilema, mas sei que é possível avaliarmos diferentes perguntas, diferentes estímulos, de acordo com cada aluno. É possível. É muito mais difícil. Abre uma possibilidade de protestos, de injustiças, mas é possível. E esta ideia realmente de uma avaliação igual para todos, que se percebe, mas é discutível. Não temos tempo aqui para discutir, mas é claramente uma ideia discutível. Porquê termos avaliação igual para todos? Igual no sentido de termos as mesmas perguntas. Podemos ter a mesma dificuldade de perguntas, a mesma dificuldade de estímulos, mas porquê exatamente as mesmas perguntas? Eu acho que isto é um dogma que não se discute, mas não me parece indiscutível, parece-me claramente contra-argumentável. Não há tempo para isso, mas noutra altura falaremos. Uma das questões dos exames fechados tem a ver precisamente com a destruição, com o fazer explodir a curiosidade. Não é possível conciliar curiosidade individual com uma avaliação fechada. Exemplos práticos, pragmáticos. Se no exame vem Pessoa e Cesário Verde, se um aluno se entusiasma com Teixeira de Pascoais, alguns professores vão dizer, outros não, isso não vem para o exame. Alguns pais vão dizer, outros não, Teixeira de Pascoais não vem para o exame. E alguns alunos, eles próprios vão dizer, estou entusiasmado com Teixeira de Pascoais, mas não vou lê-lo, porque não vem para o exame. Alguns farão isto, outros não. E, portanto, há aqui um sistema, logo, que é para matar o entusiasmo individual. Há uma definição de interesse coletivo, de autores coletivos, de ideias coletivas que têm que ser estudadas, e a questão do entusiasmo é uma questão temporal. Ninguém fica entusiasmado pela mesma coisa durante muito tempo.
um aluno que se entusiasme no 10º ano, eventualmente, por Teixeira de Pascoais, e seja inibido de complementar o seu entusiasmo pelos pais, pelos professores e às vezes por ele próprio, vai perder esse entusiasmo e provavelmente só vai recuperar muitas décadas depois ou não vai recuperar. Os entusiasmos são precisamente aquilo que nos faz agir já e não podemos congelar o entusiasmo. E de alguma maneira eu acho que, não estou a dizer que é fácil a solução, como é evidente, mas claramente um sistema fechado de avaliação determina o congelamento imediato do entusiasmo individual dos alunos. Gostava de dizer também 2 ou 3 questões assim rápidas. Um pormenor, quase sempre, por exemplo, história da arte, para dar exemplos práticos, quase sempre as pessoas, o programa começa pelo Australopithecus, digamos, e quase nunca chega ao contemporâneo. Uma sugestão, ou seja, é sucessivo. As pessoas têm história da arte 3 anos e nunca chegam a 2023, nem pensar. Chegam a Picasso, chegam normalmente, e é pessoas que têm 3, 4 anos de história da arte. Terminam em Picasso, terminam às vezes em 1917, terminam 100 anos atrás. Então, como é que é possível? Uma sugestão simples, tranquila. Parece-me que é tão lícito e defensável começar um ensino de qualquer história pelo que está mais atrás, a causa justifica o efeito, como qualquer pessoa inteligente tranquilamente começa do dia de hoje e começa a andar para trás. Dos efeitos, vamos lá tentar perceber as causas. São 2 tipos de raciocínio totalmente aceitáveis. Não é aceitável é que sucessivos alunos de várias gerações nunca cheguem, por exemplo, ao estudo do 25 de Abril, por exemplo. Para o ano vamos... E muitas vezes chega-se a uma coisa muito rudimentar, e estamos a falar por exemplo, já há uma diferença de quase 50 anos. Falei sobre a questão do sistema, digamos, sobre os alunos. Eu acho que há 3 ou 4 pontos sobre os alunos que temos também a refletir. Eu acho que há um excessivo paternalismo, não é entender? Eu estou a dizer rapidamente as coisas, claramente podemos ter tranquilamente, podemos discordar tranquilamente sobre algumas coisas, o pensamento é mesmo isso, mas acho que nós entramos numa espécie de paternalismo, numa aceitação, paternalismo e ao mesmo tempo submissão. Um paternalismo que se submete, é uma espécie de paradoxo, mas... Há neste momento, eu por exemplo, eu falei com alguns professores, há neste momento, por exemplo, e todos nós sabemos historicamente que a ignorância, por exemplo, ou a dificuldade de raciocínio era castigada violentamente, por exemplo, no Estado Novo, com as palmadas, com as reguadas. Há um historial de violência nos sistemas não democráticos sobre a ignorância, um historial absolutamente inaceitável. Todos nós sabemos histórias até perversas de maus tratos dos professores em relação aos alunos, de perversão pura. Não se trata de defender isso, mas hoje, já ouvi de vários professores, há um bullying em relação à inteligência. Se alguém publicamente, num miúdo do 11º ano, mostra interesse, curiosidade por um livro, etc., sofre bullying. Hoje há um bullying em relação à inteligência e ao conhecimento. E muitas vezes, portanto, não do sistema, mas muitas vezes entre colegas. Há um grupo de pessoas, há um grupo de alunos que está neste momento num estado que tem a ver com uma história que se conta muito, que é entre 2 pessoas, que uma pergunta à outra: o que é que achas pior, a ignorância ou o desinteresse? E a outra responde: não sei, nem me interessa. E eu escrevi um texto também sobre isso, que é, há um exército, mas um exército de alunos, há um exército de alunos, não é um grupo, é um exército de alunos que são os não sei, nem me interessa. É os não sei, não me interessa. E não se pode ser paternalista em relação aos não sei, nem me interessa. Tem que se dizer: tu és um tonto. Tem que se dizer. Não dizer provavelmente disto de forma explícita, mas não se pode
fazer festinhas ou não sei, nem me interessa, porque isto é absolutamente inaceitável. E há um exército absolutamente enorme. É muito violento esta ideia, parece-me totalmente, eu vou ser se calhar forte, inaceitável, a ideia de introduzir, no primeiro, do entusiasmo de introduzir material informático, ecrãs, etc., no primeiro ciclo. Parece-me um erro de cálculo, uma falta de timing, uma desincronização. Portanto, as pessoas estiveram numa pandemia, estiveram loucos diante dos ecrãs. E isto trata-se de uma questão da empatia. Não se cria empatia com ecrãs. É impossível criar empatia. Portanto, há aqui um sistema que tem a ver até com a própria humanização, não é? Alguém ser resgatado da pobreza pela educação é um exército a seguir de netos a ser resgatado, enorme. Isto é uma coisa de... E portanto, enfim, não... Vocês encontrarão, mas acho que é urgente, eu acho que é urgente, é das coisas mais importantes mesmo, é de como valorizarmos pessoalmente a educação, como valorizarmos socialmente a educação. Não faz sentido, por exemplo, o professor estar presente no espaço público enquanto professor apenas, faz todo sentido, e eu já expliquei antes porquê, mas apenas como alguém que está a reivindicar, por exemplo, algo para a sua profissão. Tem também que estar presente, ou seja, tem que ser convidado para um professor de matemática para falar sobre matemática, um professor de história para falar sobre história e mostrar até que ponto há professores absolutamente brilhantes. Todos nós, de alguma maneira, a nossa vida foi mudada por alguns professores. E esses professores têm que estar no espaço público, não a dizer queremos estas condições, mas a falarem do que eles sabem brilhantemente. E isso não existe. Eu trabalho também com populações especiais e é das coisas mais brutais. Por exemplo, eu trabalho com cegos. Os cegos são cegos, não veem mais nada. Os cegos, quando estão presentes no espaço público, é para falarem sobre a cegueira. Eu tenho um amigo que um amigo de um familiar que é doutorado em Harvard em economia, cego. Quer dizer, porque é que os cegos não estão a falar sobre tudo? E isto é muito impressionante, como nós vemos que muitas vezes, nas várias profissões, as pessoas chegam ao espaço público e parece que apenas podem falar das suas reivindicações profissionais. E, de alguma maneira, no espaço público, o espaço público deveria abrir-se para, precisamente, convidar, por exemplo, porque não um programa na RTP, mas eu estou a dar aqui, neste instante, num minuto, sugestões que são miseráveis. Vocês, em 1 hora, 2 horas... Mas por que não um programa na RTP, sempre pertencendo ao Estado, em que convida professores do ensino secundário? Eu acho que a questão dos professores universitários está nas televisões claramente, mas convida professores de matemática, professores portugueses, e vão falar não sobre questões reivindicativas, que são justas e que devem no local próprio, mas falarem sobre a sua arte, sobre a história da arte, há professores cujos olhos brilham quando falam sobre... E nunca vi um professor com os olhos a brilhar a falar de reivindicações. E nós temos que ter os professores no espaço público com os olhos a brilhar, claramente. Não é? Estando de fora, pode muitas vezes parecer que estou a aligerar as dificuldades com que as pessoas de dentro se deparam, mas eu acho que um bom princípio é perceber quais são os problemas e vamos resolver isto. Esses problemas realmente são problemas, peço desculpa, os obstáculos, se nós fazemos um determinado diagnóstico, coincidimos em determinados pontos no diagnóstico, depois, para ultrapassar os obstáculos, é simples. Eu peço desculpa, é simples. E alguém que diga isto é complicado, está a transformar-se num instituto de imobilidade. E há pessoas que são institutos de imobilidade, têm essa capacidade, são sozinhos, funcionam como institutos inteiros. Eu acho que nenhum de nós se pode transformar nisso, não é? Mesmo que estejamos em determinadas instituições maiores, não é?